Sejam bem-vindos todos. Vamos para a nossa aula 8, aqui no nosso grupo de estudos. Lembrando, gente, que nós estamos aqui, juntos, lendo, estudando os processos de apego na terapia de casal e família, esse livro bombástico, tão importante. Quem me conhece, quem me segue, sabe que eu sempre digo que apego é a base de conhecimento para atender relacionamento. Se a gente quer entender de relacionamento, se a gente quer ser eficaz, se a gente quer olhar para as situações e entender por detrás, a gente tem que ter uma base muito boa de apego. E esse livro vai nos ajudar também a desenvolver essa base. Vai ser uma das nossas fontes, tá? Inclusive dentro da nossa pós-graduação para relacionamentos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides de hoje. Deixa eu puxar aqui. Pronto, todo mundo tá vendo? Apareceu para vocês os slides? Perfeito. Quem tá nos acompanhando aqui, gente, do grupo de estudo, recebe os materiais, recebe os slides, né? Consegue acompanhar com mais riqueza. Eu sempre convido o pessoal aí do Instagram para participar. O link do grupo tá aqui nos destaques, grupo estudo. Então, entra no grupo do WhatsApp, porque ali você vai receber os slides, vai receber materiais, você vai participar de sorteios, você vai ganhar bolsas. Então, quem é do grupo de estudo sabe que sempre a gente tem alguma novidade, sempre tem algum sorteio, sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, bora lá. Quando a gente entra aqui no capítulo 8, a gente vai falar um pouquinho, gente, tema central desse capítulo, a premissa central desse capítulo, vai falar sobre o sofrimento infantil. O quanto que a gente precisa olhar com cuidado para esses sintomas, para esses comportamentos na infância, porque muitas vezes, óbvio, a gente vai ter a perspectiva do DSM-5-TR, a gente precisa também saber fazer um bom diagnóstico, isso é importante, mas além disso, a gente também precisa entender a dinâmica familiar. A gente precisa entender que muitas vezes os sintomas que as crianças apresentam são só uma comunicação de que aquela família não está saudável. Aquele relacionamento dos pais não está saudável. E ela acaba manifestando esses sintomas. Então esse capítulo vai falar muito sobre exatamente essa demanda, essas características, né, que a gente consegue aí observar. Então, o sofrimento infantil, ele não deve ser compreendido de forma isolada, mas como parte do sistema. Quem é terapeuta infantil já sabe disso. Quantas vezes a gente diz, né? Olha, a criança tá indo pra terapia, mas quem é que deveria ir pra terapia? Os pais. A família, né? Então, muitas vezes a criança tá só gritando o que aqueles pais não estão conseguindo comunicar, o que aqueles pais não estão conseguindo pedir ajuda. Então a gente precisa olhar para o sofrimento infantil como um sintoma revelado dessa dinâmica da família que está adoecida. O foco precisa estar na qualidade do vínculo cuidador-criança. Então, sempre que a gente perceber uma criança que está apresentando comportamentos que não são saudáveis, a criança de repente mudou de comportamento, a criança está apresentando um desempenho escolar com prejuízos, a criança começou a ficar agressiva, a criança começou a ficar muito sonolenta, a criança começou a ficar muito isolada, a gente precisa começar a olhar como que tá os vínculos, as principais figuras de apego dessa criança. O que está acontecendo nesse relacionamento? Como que está a conexão com esse pai, com essa mãe, com esse tio, com essa avó? O que está acontecendo dentro de casa? Porque normalmente a gente vai ver que tem ali ou uma ruptura, ou algum vínculo está estremecido, essa criança está insegura com alguma situação que está acontecendo naquela família. É muito comum que isso aconteça. Então, isso precisa ser uma das nossas primeiras perguntas no atendimento infantil, tá? Ou no atendimento familiar. Então, a teoria do apego fornece pra gente ferramentas clínicas valiosas para avaliar e intervir em relações familiares disfuncionais. Eu sei que tem alguns profissionais aqui
que vão lidar não simplesmente com relacionamento amoroso ou com terapia individual, com pessoas com problemas no relacionamento. Eu sei que tem profissional aqui que vai atender família, que vai sentar com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com todo mundo. Eu sei que tem gente aqui que trabalha em ambiente escolar e vai precisar ter essa conversa, às vezes reunir a família ali, sentando com os pais para conversar sobre essa dinâmica familiar. Então é importante que a gente tenha essa visão macro, essa visão do todo, e a gente consiga avaliar isso. Então, a gente precisa prestar atenção no modelo de apego. O apego infantil, ele funciona como um porto seguro, regulando o medo, a raiva e a exploração. Quem estava aqui ao vivo na minha aula de... Hoje é segunda, né? Eu acho que foi no sábado que eu dei uma aula, ou foi no domingo, não me lembro agora. Eu fiz uma live ao vivo no Instagram com o nosso capítulo 7. E aí a Zoe, a minha bebê, veio, mamãe, buscando por mim, pedindo colo. E eu deixei ela sentar no meu colo e ficar comigo durante a live enquanto eu estava dando aula. Gente, não demorou 5 minutos não, a menina no colo. Ela sentiu que eu estava disponível, ela sentiu que tinha o porto seguro, ela sentiu que eu estava ali para ela, pronto. Ela regulou e aí ela voltou para explorar o ambiente. Então a criança ela vai funcionar desse jeito, ela vai ficar verificando, conferindo. Será que o meu pai está aqui para mim? Será que a minha mãe me responde? Será que se eu pedir vão me responder? Será que se eu chamar para brincar, vai me responder? Então a criança vai ficar conferindo. E se ela percebe que não tem atenção, se ela percebe que não tem disponibilidade, se ela percebe que não tem responsividade, se ela percebe que não tem envolvimento, lembra que a gente aprendeu isso nos nossos primeiros capítulos? Disponibilidade, responsividade e envolvimento. DRE. Disponibilidade, responsividade e envolvimento. Se a criança percebe que não tem isso, ela tem medo, ela fica insegura, ela pode até se fechar na exploração. O desenvolvimento cognitivo dela vai ter aí prejuízo. Então essa criança vai começar a tirar nota baixa, essa criança vai começar a participar menos na escola, essa criança não vai querer brincar com os amiguinhos, ou essa criança vai ficar muito agressiva. Então o comportamento da criança muda. E a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Então, a segurança da criança depende da disponibilidade emocional do cuidador. Bora voltar lá para aquele experimento Still Face que a gente viu nas primeiras aulas, que é aquele experimento onde o bebê fica esperando a mãe responder. E aí ele fica conversando com a mãe responde, conversando com a mãe responde. De repente essa mãe congela o rosto e passa a não mais interagir, não mais responder esse bebê. Lembra que esse bebê ele vai ficar o tempo todo querendo saber o que está acontecendo, aumenta a temperatura, grita. Por que que ela não está mais disponível? Por que que ela não responde? Por que que ela não reage? O que está acontecendo que ela não está me olhando? O que está acontecendo que ela não está mais disponível para mim? Né? E lembra que a gente fez esse link, né? Esse mesmo sofrimento que a criança tem é o sofrimento que os casais vão apresentar na vida adulta. Por que que ele não me olha? Por que que ele não me responde? Por que que ele não tá aqui pra mim? Por que que ele não reage, Amélia? Ele parece uma parede. Parece um robô, parece que ele não escuta. Então, a gente precisa de disponibilidade no relacionamento. Nas nossas seguras de apego, a gente quer ter essa certeza, essa segurança, esse contato emocional. E quando a gente percebe que não existe disponibilidade emocional, aí vem desregulação, aí vem mudança do comportamento, aí vem temperaturas altas, aí vem conflito. Gente, apego é do berço ao túmulo. Se não tem disponibilidade emocional no relacionamento, a mesma coisa, tá? E eu quero, gente, que como bons profissionais, profissionais éticos, profissionais que não ficam no raso, profissionais que vão no profundo, que vocês tenham um entendimento de que, ele não está disponível emocionalmente, então ele não presta. Gente, não é assim que funciona. A gente precisa ter esse olhar de apego, esse olhar de compaixão. Entender que tem muitos pais que precisam ser treinados
nessa receptividade emocional, maridos que precisam ser treinados nessa receptividade emocional. Tem mulheres que também são evitativas, fechadas e parecem indisponíveis emocionalmente, que também precisam ser treinadas. Então, a gente não pode, enquanto profissional, sentar nessa cadeira de juiz, de dizer, tu é ruim, tu é bom, tu merece oportunidade, tu não merece oportunidade, tu merece ter um relacionamento, tu vai acabar relacionamento. Então, isso não é o nosso papel. Nosso papel ali é de acolher, entender as dificuldades e facilitar, ajudar essas pessoas a desenvolver essas habilidades. Porque não foi todo mundo que nasceu numa família disponível. Não foi todo mundo que teve uma experiência reparadora na infância. Não foi todo mundo que foi amado, desejado na infância. Tem gente que está até hoje lidando porque sobreviveu, sabe? Sobreviveu. Eu estava atendendo há uns dias atrás um marido que ele começou a contar sobre a infância dele. E, gente, ele bem evitativo no relacionamento também. E quando a gente começou a entrar na infância dele, gente, que sofrimento. E aí ele traz uma série de relatos de que a mãe não queria engravidar dele, ele descobre isso depois. Ele descobre que a avó queria que a mãe abortasse dele. A infância toda ele passou ouvindo que ele atrapalhava a vida da mãe, que ele não era querido, que ele não era desejado. Você imagina o que é uma criança com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos, ficar o tempo todo escutando isso. Gente, é óbvio que essa pessoa vai se desligar emocionalmente. É óbvio, para ela sobreviver. E entenda que o desligamento emocional, a evitação, não é uma estratégia desadaptativa, como o Bowlby fala. É uma estratégia adaptativa. Esse homem só conseguiu sobreviver, chegar na fase adulta por conta disso. É muito sofrimento para uma criança. Então, a gente vai ver exatamente esse desligamento emocional. E quando a gente pergunta em vários momentos, o que é que tu lembra da infância? Eu não lembro de nada. Vocês vão ver muitos pacientes, inclusive, falando isso. Eu não lembro. E esses dados que tu tá me trazendo? Não, foi a minha irmã que me contou. Foi a minha tia que me contou. Por quê? Nosso cérebro, brilhantemente, para nos fazer sobreviver, apaga muitas experiências da nossa infância. Então, gente, vai ser comum. E aí tu quer que esse marido chegue no relacionamento disponível emocionalmente, aberto, vulnerável. Gente, não é mágica. Não, é ser humano. Então a gente tem que entender esse funcionamento, entender essa história, acolher essa pessoa, validar essa dor, entender, gente. E o quanto que essa pessoa chega e diz, Amélia, eu faço diferente com os meus filhos hoje. Eu falo para os meus filhos, te amo. Olha que evolução. Eu tento dar o melhor para os meus filhos, mas ao mesmo tempo eu tenho uma dificuldade. Gente, é isso. Então a gente tem que pegar na mão dessa pessoa e levar essa pessoa para desenvolver essa habilidade, para viver uma experiência corretiva dentro do relacionamento, tá? Agora, é lindo esse processo, não tem conflito, não tem dor, não tem choro, não tem discussão do casal. Tem sofrimento, gente, tem desregulação, tem ciclo negativo. Mas a gente, enquanto profissional, precisa ter um olhar muito mais aprofundado e acolhedor desse ser humano, empatizar com esse ser humano, tá? Então, o cuidador também é guiado por um sistema de cuidado e motivado biologicamente a proteger e a apoiar a criança. Gente, teve uma situação aqui em Alagoas que uma mãe matou uma bebê de 15 dias de nascida. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas isso foi assim uma polêmica nos noticiários aqui. E várias mães, obviamente, perguntando, gente, que absurdo, como que uma mãe consegue fazer isso com o filho? E sim, gente, é terrível. A gente não vai justificar, nada justifica uma morte, obviamente. Mas eu quero que vocês comecem a enxergar de forma macro. Eu gosto muito do exemplo de quando eu fui ter a Zoe, lá nos Estados Unidos. Cada consulta que eu ia, eu tinha que responder um inventário de depressão de Beck. Cada consulta que eu ia, eu era avaliada se eu estava com sintomas depressivos ou não. Eles ficavam verificando o meu humor. Mas, depois que eu tive a Zoe e estava ali recém-parida, a médica chegava e dizia assim, mamãe, você está passeando? Mamãe, você está saindo no parque?
Mamãe, você tem rede de apoio. Mamãe, você está conseguindo descansar? E eu percebi um cuidado que eles tinham com essa mãe com relação à depressão pós-parto, que às vezes a gente não vê aqui. Então, lembra, a gente fez recentemente a nossa jornada de saúde mental da mulher. Quais são os fatores que vulnerabilizam a mulher para adoecimento mental? Baixa renda econômica, baixa renda financeira, né? Baixo grau de escolaridade, falta de rede de apoio. Você imagine uma mulher que já tem a vulnerabilidade para depressão e essa é uma mulher que tem pouco dinheiro mesmo. Isso já é uma vulnerabilidade para adoecer. Junto com isso, essa mulher tem uma baixa escolaridade. Junto com isso, essa mulher não tem rede de apoio. Não tem uma mãe para ajudar, não tem uma avó para ajudar. As pessoas em redor dizem que ela não pode dar o bebê para ninguém, que ninguém pode pegar no bebê, que ela não pode sair de casa porque senão o bebê adoece, que ela não pode sair. Porque eu enfrentei muito isso. Eu conto por depoimento meu. Eu fui com a Zoe pra Disney, com a Zoe com um mês de nascida. E lá é normal a gente ver bebês recém-nascidos, muito comum na Disney, muito comum os pais saírem porque eles estimulam a mãe a viver, a sair, a passear. Aqui no Brasil é o contrário. Mamãe, você é louca, você vai adoecer essa criança. E é interessante porque eu tava lá e eu escutei crítica de gente que tava aqui no Brasil, chamando eu e Léo de loucos, porque a gente tinha saído com a Zoe. Então ninguém para pra pensar nessa mãe. Entende? Eu quero que vocês comecem a pensar nisso. E aí essa mulher relata que ela estava 2 dias sem dormir. Sono é um dos grandes fatores de desregulação emocional. Não estou querendo justificar o que essa mulher fez, mas eu quero que vocês entendam o quadro adoecedor que muitas vezes a nossa sociedade proporciona, que a nossa estrutura de saúde proporciona. Então, eu quero que essa mãe tenha uma atitude saudável dentro desse bebê, mas eu não estou dando estrutura para essa mulher estar bem, para esse momento. Então, entenda que o cuidador, o sistema de apego do cuidador, as respostas de apego do cuidador também são motivadas por situações diversas. Tá, gente? Então, o cuidador, ele também é influenciado a partir do que está acontecendo. Se essa mãe não se sente amada, se essa mãe não se sente com rede de apoio, se essa mãe não se sente acolhida, se essa mãe sente que essa criança... Você consegue entender que tudo isso vulnerabiliza muito mais para uma situação dessa? Então, a gente precisa começar a olhar para isso. Então, psicólogos, terapeutas que estão atendendo aí gestantes, deem liberdade para essa mãe respirar, para essa mãe sair, para essa mãe ir no salão. Eu acho interessante que quando... eu acho que eu tava com uns 20 dias que a Zoe tinha nascido. Eu cheguei pro Léo e disse, Léo, eu quero fazer meu cabelo. Léo, eu quero fazer meu cabelo. E porque a gente fica lá 40 dias de resguardo, né? É um momento que você não sente muita dor. Você não consegue passear muito, fazer muita coisa, a não seja que o parto seja natural. Então, as mamães de parto natural vão ter muito mais liberdade, muito mais atividades. Eu tive que ficar ali uns 20 e poucos dias sem conseguir me mexer direito, porque eu fiz cesárea. Gente, chega uma hora, eu tava com a minha mãe, cuidando de mim o tempo todo, eu tava com meu marido. Eu tava numa situação financeira boa e eu tenho um nível educacional bom. Teve uma hora que eu não aguentava mais ficar dentro daquela casa. Teve uma hora que eu queria respirar, eu queria sair, sabe? Eu cheguei pro Léo e disse, Léo, eu quero fazer o meu cabelo, eu quero fazer a minha unha. E o Léo... Minha filha, eu digo, quero ficar bem loira agora. Aí eu fui no salão pela primeira vez, deixei a minha bebê recém-nascida, gente, com o coração na mão, um medo tão grande, um cuidado, porque minha mãe ia ficar sozinha em casa com a minha filha recém-nascida. E eu fui no salão fazer o cabelo e com certeza teve uma mulher que dizia, que mãe desnaturada, como é que deixa a bebê? E a Zoe teve que tomar fórmula desde o primeiro dia, porque ela nasceu pequenininha, né? A Zoe foi bebê pig. Ela não teve desenvolvimento médio ali, né? Do bebê dentro do útero.
do feto dentro do útero. Então ela cresceu pouco e ela teve que tomar fórmula desde o primeiro dia, desde o terceiro dia, eu acho, de nascida na maternidade. Então ela tinha que tomar a fórmula e tinha que ser a cada 3 horas, a gente tinha que controlar para ela ganhar peso, era todo um cuidado. E eu fui. E, gente, o bem que isso me fez quando eu me vi lá loira, com o cabelo todo arrumado, que eu olhei a autoestima, o bem-estar, eu voltei. Você volta com mais vontade pra cuidar da filha, você volta esse equilíbrio, gente, sabe? Porque às vezes aqui, ou você fica lá lascada cuidando do bebê e não pode sair pra canto nenhum, né? Ou então você não é mãe suficiente. Então, veja esse cuidado e muitas vezes o quanto que pequenas atitudes vão repercutir nos nossos sistemas de apego, na forma como eu me conecto, como eu respondo, como eu me vinculo com o meu filho. E é interessante porque esse capítulo ele vai falar do cuidado do cuidador. Tem uma terminologia que esse capítulo traz, que é o cuidado com o cuidador. Então, a criança está apresentando sintomas e comportamentos, mas como que o cuidador está se comportando no apego? E mais, quem está cuidando desse cuidador? Para que esse cuidador tenha respostas adequadas de apego, para que essa criança se conecte, se vincule com esse cuidador. Então veja isso aqui, quanto que a gente precisa ter esse olhar apurado. A Polly botou assim, muito importante isso que você está falando. A gente carrega uma culpa e uma pressão que nos faz anular e adoecer. E a falta de rede de apoio ou a rede de desapoio afeta demais. Pois é, Polly. Então, e infelizmente, gente, no Brasil, eu não tô falando, eu amo o meu país. Mas, gente, culturalmente, meu Deus, o povo pra se meter na vida do povo, pra criticar. Minha gente, culturalmente, nós somos mais amorosos, mais afetuosos, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também tem uma língua abençoada, eu digo por experiência minha, da minha maternidade, das coisas que eu escutei. E da falta de apoio que muitas vezes eu percebi de pessoas aqui do Brasil. Então, assim, a gente precisa repensar algumas coisas, né? Se a gente quer realmente construir saúde mental, se a gente quer construir famílias fortes, vinculações fortes. Então, o sofrimento no apego e a formação de sintomas. As crianças desenvolvem sintomas quando percebem ameaças ao vínculo com o cuidador. Olha que interessante isso. Então, muitos sintomas vão aparecer quando eles percebem a ameaça. Será que não tá aqui? Será que não vai me responder? Cadê a mamãe? Cadê o papai? Né? E a criança vai ficar o tempo todo conferindo, gente. Entenda que o bebê, desde recém-nascido, ele vai conferir microexpressões que vão demonstrar se a outra pessoa está disponível ou não. A gente nasce com essa capacidade de observar, olhar no olho, olhar no lábio, olhar numa expressão. Então o bebê tá olhando para você para ver como que você vai responder. Ele não entende a fala, mas ele já entende o seu olhar. Ele já entende o tom de voz. Ele consegue sentir isso. Isso é muito forte, gente, né? Eu ia dar algum exemplo da Zoe aqui. Sim, lembrei. Dessa testagem. Hoje eu cheguei à tarde, já é a segunda vez que a Zoe fez isso comigo essa semana. De eu dizer assim, olha Zoe, ela já entende muita coisa do que a gente fala. Eu disse assim, você é um presente de Jesus. A mamãe ama muito você. A gente estava pedindo a Jesus um presente e ele deu pra você. A mamãe ama muito você. Aí ela fez, papai. Aí eu fiz, o papai ama muito você. Aí ela fez, Lice, que é o nome da babá. Aí eu disse, a Lice também ama você. Aí ela fez, Jéssica, que é o nome da babá foguista. Eu disse, a Jéssica também ama você. Aí ela, vovó. Ela foi conferindo pra ter certeza se todo mundo amava ela. Então, é muito comum que a criança vai ficar testando, vai ficar observando, vai ficar perguntando, porque ela tá formando esses sistemas de apego, ela tá vendo com quem ela pode contar. E eu cheguei pra ele e disse, olha, a vovó ama, fui falando, mas o papai e a mamãe ama muito. Ama grandão. Aí eu dei um cheirinho nela. Então, a criança ela vai ficar conferindo
quem são esses cuidadores e se os cuidadores estão disponíveis para ela. E entenda uma coisa, as babás e todos os cuidadores envolvidos no cuidado dessa criança, tá meio redundante, mas se tiver uma avó, uma tia, uma cunhada, ela também vai se conectar e vai considerar essa pessoa como uma figura de apego. Então é importante que a gente tenha esse cuidado com esses cuidadores, tanto na questão de limite de educação, como que permita que esses cuidadores se vinculem, deem carinho, treinem para dar atenção, porque sim, a babá vai ser uma figura de apego para ela, tá, gente? A gente precisa pensar nesse sistema macro aí. A Jéssica Castro colocou, acho isso muito interessante, pois as crianças criam selfie a partir do que nós damos para elas. Isso é muito importante para a formação. Exatamente. Quem eu sou amado, eu sou aceito, qual é o meu valor, o que as pessoas pensam sobre mim, tudo isso é construído a partir dessas relações de apego. Isso é muito importante, né? Muito importante. A ausência ou distorção na resposta parental às emoções infantis, medo, raiva, tristeza, pode gerar ansiedade de separação, problemas de comportamentos e sintomas internalizantes. Então, a ausência ou distorção na resposta parental, tá? Essa resposta parental pode até existir, mas é uma resposta distorcida. Então, medo, raiva, ansiedade. Gente, é tão interessante como marca de forma forte. É muito intenso isso na criança. Essa construção é muito visceral, vou usar esse termo. É muito profundo. Um dia desses teve um protesto. Lá em casa a gente mora numa avenida, né? Na beira de uma BR. É praia, mas tem uma BR. E fecharam uma pista por um protesto e queimaram vários pneus, estava tocando fogo. E aí começou a subir aquele fumaceiro, e várias ambulâncias, e corpo de bombeiros, e várias polícia, e os carros todos parados. E aí as babás embaixo começaram a falar, menino, tá tendo protesto, tá tendo fogo. E a forma que as babás estavam falando era aquele chame, né? Menino, não sei o que, foi isso, eita, chegou a polícia, eita, chegou não sei o que. E a forma como elas falavam, né, da entonação do que estava acontecendo, a Zoe ficou impressionada. Quando a Zoe subiu, ela já subiu querendo contar o que estava acontecendo. Aí a babá chegou falando. Ai, que a gente tava falando do fogo, foi mostrar a fumaça, do sensor mostrar a fumaça. Ela falou o quê? Aí falou que a polícia... Aí eu fui lá tentar mostrar pra ela né, ela ficar tranquila. Eu fui na janela do quarto, abri, mostrei pra ela os carros. Olha o tanto de carro, minha filha. Mas o policial, ele veio ajudar. Olha ali o policial apagando fogo. Mas, gente, ela ficou tão impressionada com aquilo, que depois disso, ninguém escuta a ambulância. Essa menina escuta a ambulância quando ninguém tá escutando. E aí eu ensinei pra ela que quando vem a ambulância, que ela começou a ter uma resposta de medo. Quando ela começava a escutar de longe sirene, ela vinha e agarrava a gente. Ficava em cima da gente como se fosse um sinal de perigo. E aí eu comecei a falar pra ela, minha filha, na ambulância tem um dodói. Lembra do seu dodói, do dedinho que machucou? Tem um homem que tá dodói, vai botar um remedinho e tá levando ele pro hospital pra cuidar dele. E aí quando ela começou a escutar a ambulância, ela faz, dodói. Como eles armazenam isso com muita intensidade. Então as respostas de medo, resposta de raiva, resposta de tristeza, essas respostas e comunicações emocionais, gente, geram um impacto muito grande de significado para eles. E eles reagem a isso, tá, gente? Então, isso tanto nas situações externas como no que diz respeito à vinculação, a apego. A gente precisa estar ali o tempo todo protegendo e cuidando disso. A função do terapeuta, gente, nessas situações todas. Primeiro, identificar se o apego inseguro está sendo perpetuado pela dinâmica familiar. A forma como esses pais, como esses cuidadores reagem, está dando segurança ou insegurança para essa criança? Está tendo disponibilidade? Está tendo responsividade? Está tendo envolvimento? Está tendo uma atenção para a forma como essa vinculação está sendo desenvolvida com essa criança? Né? Então, o que é que está sendo comunicado? O que é que está sendo exposto? Os pais estão passando por divórcio? Os pais estão passando por separação? O que está sendo comunicado para essa criança?
Como que está sendo feita essa comunicação? Está tendo presença? Está tendo disponibilidade? Está tendo tempo? Olha, gente, como é delicado. Porque a criança sente, né? Então, em segundo lugar, a gente precisa reformular o sintoma da criança como um sinal de sofrimento no vínculo e não como um defeito. Então, o problema não é a criança, muitas vezes. O problema é o sistema familiar, né? É a forma como aquilo ali está acontecendo, é o vínculo que não está bom com os pais, com os cuidadores. E promover uma reflexão parental, a empatia em relação à criança. Então, chamar esses pais para conversar. Inclusive, isso aqui é para psicólogos infantis, né? Chama esses pais para conversar, leve sua reflexão, mostra para eles o que está acontecendo, como que essa criança está se comportando, e que isso é uma resposta do que está acontecendo ali, tá? E aí, existem 3 níveis de avaliação terapêutica que esse capítulo traz. E olha que interessante. O primeiro nível de avaliação terapêutica que o capítulo traz é a díade cuidador-criança. Então, observa-se a capacidade do cuidador de, primeiro, empatizar com a criança. Segundo, regular conflitos com sensibilidade. Terceiro, manter vínculo de confiança mesmo diante da frustração. Então, bora lá. Vocês já ouviram falar que quando a criança faz 2 anos é a adolescência dos bebês? Quando o bebê faz 2 anos é a adolescência dos bebês? Já ouviram falar sobre isso? Gente, é uma fase que eles começam a construir a autopercepção de quem eles são, de autonomia, de diferenciar. Às 8 tá numa conversa de que é minha, é meu, eu, sabe? Ela tá muito forte isso. E aí ela começa a entender que ela tem vontade, que ela tem escolha, que aquilo é dela, que não é seu. Gente de Deus, é todo um processo. Porque se você nega o que ela quer, o barraco é grande, né? É a adolescência dos bebês, o negócio se espalha e é coisa hollywoodiana, assim, a interpretação de ir pro chão e toda aquela situação. E aí, como que o pai responde de forma empática, de forma a regular os conflitos com sensibilidade e manter o vínculo diante da frustração da criança? Olha isso aqui. Então, cuidado com o tom de voz. Dá a presença, mesmo quando você não vai dar aquilo que ela quer. Então, quantas vezes a Zoe tá lá chorando, esperneando, ela, por exemplo, precisa tomar banho, mas ela não quer tomar banho. E aí, gente, ela tá, menina, que menina decidida, Jesus amado. Ela chega e faz praia, pai, eu acho que ela fala praia. Quer ir pra praia, e pede pra ir pra praia. A gente diz, mas minha filha, isso hoje, 11h40. Minha filha, tá quente o sol. Aí ela faz quente, praia, quer, praia, quer. E aí a gente vai esperar, minha filha, mais tarde a gente leva você na areia, porque agora tá quente. Quer, menino. E aí, às vezes é um auê, porque chora, esperneia, e a gente precisa sair de casa, precisa resolver alguma coisa. Então, você precisa ali, de repente, levar ela pra tomar banho ou pra comer, fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo tu precisa se mostrar empático com ela. Então, em muitas situações, quando ela tá muito desregulada, eu pego e boto ela no braço. Eu pego e dou um abraço e não digo nada, só dou um abraço pra esperar ela chorar quando ela tá gritando muito, desregulada. Tô aqui, mamãe tá aqui. Eu sei, você queria ir pra praia, eu tô fazendo carinho nela. Você queria ir pra praia, mamãe tá aqui com você. Tudo bem, mamãe tá aqui com você. Então, eu tô mostrando pra ela que eu tô ali com ela, que eu tô disponível, que ela não vai ter o que ela quer naquele momento, mas ao mesmo tempo eu entendo a frustração dela. Eu sei que você queria ir, eu sei que tá doendo, ou então quando ela cai, eu sei que tá doendo, eu sei que a mão já tá doendo, mamãe tá aqui com você. Então, e às vezes é colo. Às vezes é isso, às vezes o que a gente pode dar na hora é colo pra pessoa. Então, como que a gente vai responder de forma a empatizar, a regular a criança no conflito que ela tá com sensibilidade, manter vínculo de confiança mesmo dentro da frustração? Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade. E tem pai, gente, que não tem não, viu? Tem pai que vai gritar, que vai bater, que vai responder de uma forma disponível, ou então vai pedir, para de chorar, criança.
precisa chorar desse jeito. Tá invalidando o que a criança tá sentindo. Então, frustração, gente, vai ser um sentimento que a criança vai demonstrar que é natural. E tudo bem ela se sentir frustrada. Mas ela vai entender que mesmo frustrada, nem sempre ela vai ter o que ela quer. Mas ela vai ser acolhida. Mas nem sempre vai ser um sim que ela vai receber. Então, é isso que ela tem que aprender, né? Limite com afeto. As duas coisas aí. E tem cuidadores que precisam ser treinados nisso. Então, o apego inseguro pode gerar frustração projetada na criança, afetando a imagem parental dela. Então, às vezes, a forma como a criança até enxerga os cuidadores vai ser afetada por conta da forma como esse pai consola, como esse pai responde diante dessas situações. Bora lá. E quando as crianças ficam mais apegadas a babá, porque os pais estão muito ausentes trabalhando. Gente, isso é uma realidade que não deveria acontecer, mas que acontece. Lá em casa, a Zoe é muito grude comigo, só que eu trabalho em casa. Né? Os meus atendimentos são online, 95% dos meus atendimentos são online, então eu trabalho de casa. E eu trabalho com aula online, rede social, venda online, muita coisa online. Então, eu consigo trabalhar em home office. Tem momentos que eu vou pro meu quarto, pro meu escritório, me tranco, passo ali 1-2 horas trabalhando, depois saio, vou brincar com ela, vou dar atenção pra ela. Então, ela tá numa fase muito grude comigo. Mas e pai que trabalha fora de casa? Que passa 8 horas fora de casa. E às vezes quando chega em casa o filho já tá dormindo. Né? Então, as estratégias que a gente pode desenvolver para que essa criança desenvolva o vínculo com o pai. Então, hoje a gente tem algumas tecnologias que podem ajudar. De repente, fazer chamada de vídeo, dependendo da idade da criança, com esses pais. Usar objetos transacionais. Ver na rotina, de repente, que encaixes que poderiam ser feitos para ter um tempo de qualidade com essa criança. Porque a criança precisa ter vinculação com esses pais, né? Isso é importante. Então, a gente sabe que nem todo pai tá conseguindo fazer isso, mas a gente pode pensar em estratégias para adaptar a realidade desses pais, para fortalecer essa vinculação, né, gente? Compreender a acidência do apego é um divisor de águas na criação dos filhos. Karina. É impressionante como a gente começa, tudo a gente começa a ver na perspectiva de apego, né? Veja quantos exemplos eu já dei. É o dia todo, você vê uma coisa e você diz, meu Deus, é impressionante. Não, ajuda demais, porque a gente entende muita coisa e a gente sabe como agir em muita coisa, então é fantástico mesmo. Segundo nível de avaliação, gente, a qualidade do apego adulto entre os cuidadores. Então, os cuidadores com apego inseguro tendem a ter conflitos entre si. Então, veja que no primeiro momento, a gente vai olhar a dia de cuidador-criança. Como que o cuidador está correspondendo à criança. No nível 2, a gente vai olhar como os cuidadores estão se vinculando entre si. Cuidadores inseguros costumam ter mais conflitos. A gente, inclusive, viu isso na aula agora passada, da aula 7, tá? Falamos sobre isso. Pessoas com estilo de apego inseguro tendem a ter mais conflitos nos relacionamentos amorosos, tá, gente? Porque elas vão ter mais medo, mais insegurança diante dos outros. Então, um dos nossos alvos de intervenção na terapia de relacionamento ou na terapia de casal é construir apego seguro, tá? Ambiente seguro nesse relacionamento. Cuidadores com apego seguro tendem a ter conflitos entre si, rejeitar ou competir entre si no cuidado com a criança. Então, muitas vezes, a alienação parental acaba sendo fruto dessa insegurança no estilo de apego. Cria contextos parentais não cooperativos, né? Então, a gente vai ver essa competição e eu não coopero, não ajudo com o outro. Quantas vezes, gente, a gente vê situações em que os pais ficam vendo, você gosta mais do papai ou você gosta mais da mamãe? Né? Você ama mais quem? Você escolhe quem? Gente, pra criança, isso não é legal. Eu sei que tem gente que às vezes faz brincadeirinha, tem uns vídeos que soltam na internet que bota
4, 5 pessoas da família, e aí a criança vai escolher para quem ela vai, né? A criança acaba escolhendo ali uma preferida, número 1, aí tira aquela pessoa, aí depois escolhe a preferida. Ok, mas tu não tá numa sensação de competição, de mostrar, mas tem gente que no dia a dia, por insegurança, por esse apego inseguro, acaba tendo essa coisa de que, ama mais o papai, ama mais a mamãe. Gente, então isso revela uma insegurança entre os cuidadores, tá, gente? A relação entre os adultos influencia diretamente a relação com os filhos. Imagine também a criança que começa a ver essa mãe, por exemplo. Entenda que 80% dos casais que vão para terapia estarão em que ciclo negativo? Nós teremos, em grande parte, uma mulher querendo mais contato emocional e um homem mais desconectado emocionalmente. Isso vai ser o que mais a gente vai receber na terapia de casal. Então imagine que a gente tá vendo exatamente esse quadro do casal. E a mulher mostra o tempo todo insegurança, a mulher cobra desse homem, a mulher fica em cima desse homem. Você acha que a criança não tá percebendo a insegurança desses cuidadores? Às vezes essa mãe até se vincula bem com a criança, mas a criança olha para os pais e percebe essa insegurança. Então, o primeiro nível é olhar o relacionamento do pai com o filho. O segundo nível é olhar o relacionamento. Se está tendo insegurança no relacionamento, a criança também pode reagir a isso, tá? Qual é o terceiro nível de avaliação terapêutica? A gente precisa observar a rede de apoio e as alianças de cuidado. Então, alianças cooperativas entre cuidadores primários e secundários ampliam o suporte emocional da criança. Gente, olha quanto que rede de apoio é importante. Rede de apoio é vida. Aprendam isso para a vida de vocês. Falta de rede de apoio, isolamento, é um dos fatores que vulnerabilizam para o adoecimento mental. Rede de apoio favorece saúde mental. Leve isso para a vida. Rede de apoio favorece saúde mental. Eu não tenho ninguém na família, eu não tenho um irmão morando na minha cidade, eu não estou numa igreja, eu não faço curso, eu não participo. Gente, você vai viver, você tem que participar de alguma coisa. Você tem que fazer amizade, participar de alguma coisa, frequentar uma igreja, bora fazer umas amizades de qualidade, bora investir em rede de apoio. Tem que ter rede de apoio. Rede de apoio é investir em saúde mental. Então, empurra o teu paciente para observar isso. Principalmente pacientes depressivos e pacientes com ideação suicida. Tem que ter rede de apoio, tá, gente? Rupturas no apego adulto. Então, divórcio, conflitos não mediados, aumentam o risco de violação de limites emocionais, o que sobrecarrega emocionalmente a criança. Vou aqui bater mais uma vez na tecla. Se você está manejando uma paciente que vai passar por separação, tem que investir em rede de apoio. Acho que a primeira intervenção na sessão pode ser assim. Você está pensando em separação? Me fala um pouquinho das suas redes de apoio. Quem que tu tem que, quando tu separar, tu vai poder conversar, sair? Me lista. Faz uma lista assim, bem formulada de quem são as pessoas que essa mulher pode contar. Quem são as pessoas que essa pessoa pode contar? E passa trabalhando nisso, gente. As primeiras sessões, só para essa mulher fortalecer essa rede de apoio. Porque como é que a gente vai manejar um divórcio, uma separação e vai deixar essa mulher sozinha, gente? Pelo amor de Deus. É o prato cheio para essa mulher adoecer. Então entenda, a gente tem que investir em rede de apoio. Eu achei fantástico esse capítulo trazer exatamente isso, porque é um tema que a gente está batendo já. Vocês que estão me acompanhando aqui, desde março a gente vem trazendo esses dados para vocês. Não se constrói saúde mental em isolamento, a gente precisa de rede de apoio. Eu gosto muito da frase da minha treinadora de terapia focada nas emoções, né, que é a Giulia Altera, lá da Itália. Eu tenho o Externship, em terapia focada nas emoções para casais, e tenho o Core Skills, lá pelo Canadá, né, que é o ICFT, o Instituto da Doutora Sue Johnson. E eu gravo assim, ela sempre começa as aulas dela mostrando quais são as figuras de apoio dela.
Ela começa uma aula com várias fotos. E ela bota a foto do marido, a foto da avó, a foto do gatinho dela, a foto de amigos que ela tem, aí bota a foto da doutora Sue Johnson, aí bota a foto de várias pessoas. Então ela diz aqui, essas aqui são as minhas figuras de apego. E ela diz, quanto mais figuras de apego você tiver, quanto mais pessoas você tiver na sua vida, que são aquelas pessoas que você pode, 3 horas da manhã, de madrugada, numa situação de urgência, ligar para essa pessoa e dizer, me ajuda, me escuta, eu não tô bem, eu preciso de um conselho, ou então eu quero chorar, ou então vem pra cá. Quanto mais pessoas você tiver, mais probabilidade de saúde mental você vai ter, mais probabilidade de longevidade você vai ter. Tá, gente? Então, invista em rede de apoio, figuras de apego. Não se isole. E o grande detalhe que a gente viu aqui, né, que muitos casais, eles estão isolados neles. Então, às vezes, a única figura de apego que eles têm é um ao outro. Entende isso? O contexto social hoje nosso não é mais de clãs, de tribos, né? Onde ficava ali a avó morando perto, a cunhada, e aí tinha um filho, um ajudava o outro, e era aquela família grande. Então, tá aqui conosco na aula a Polly. A Polly tá morando no Canadá. Tá sozinha, sem família. E tem 3 filhos, a Polly. E o marido dela trabalha fora. Então, veja quando ela falou aqui da questão do cuidado. Por quê? Porque ela sente na pele essa questão. Então, o quanto que às vezes o casal, a única rede de apoio que eles têm é um ao outro. E aí, como que eu faço se eu tô tendo um conflito com esse casal? Eu vou separar. E a saúde mental dessas pessoas, como que vai ficar? Então, veja o quanto que a gente precisa pensar macro nisso aqui. E saber manejar muito bem isso aqui. A Karina colocou aqui. É assim mesmo, ela sempre inicia com as figuras de apego dela. Eu conheci a Julia Altera aqui no SEV. E conheci também terapia focada nas emoções aqui também. Ai, gente, eu amo. Terapia focada nas emoções é uma das abordagens que tem como base a teoria do apego, tá, gente? Então, terapia focada nas emoções tem base de apego. Terapia do esquema também tem base de apego. Terapia focada na compaixão também tem base de apego. Tá, gente? Então, a gente vai ver que várias abordagens de terceira onda. O que é terceira onda? Primeira onda de evidências comportamental. Segunda onda de evidências cognitiva. Terceira onda de evidências, a gente vai falar muito de abordagens emocionais e integradoras. E essas abordagens de terceira onda, várias delas têm teoria do apego como base. E são todas abordagens baseadas em evidências. Por quê? Porque apego funciona. Então, é importante estudar apego, ter uma boa base de apego, tá, gente? Bora lá. Então, a gente viu aqui os 3 níveis, né, de intervenção. Violação de limites, quando pais com dificuldades emocionais não filtram seus próprios sentimentos, como ansiedade, raiva, e projetam sobre as crianças. Eu preciso entender, gente, o que é frustração minha, do meu relacionamento, né, ou das minhas relações, entender que a minha filha tem nada a ver com isso. Entender que a minha filha precisa da minha atenção. É todo pai que sabe diferenciar isso? Não. Tá? Então, muitas vezes a gente quer descarregar as nossas frustrações no filho. O filho tem nada a ver com isso. Então, isso pode gerar sintomas como superenvolvimento materno, a ausência paterna, a atribuição à criança da responsabilidade pelos conflitos, enfim. Eu me lembro da situação de uma mulher que eu atendi, que ela tinha personalidade border, e quando eu fui investigar a infância dela, ela dizia que o pai era alcoolista, tinha problemas com dependência e abuso de álcool, ficava agressivo, ia bater na mãe. E aí, quando ele ia bater na mãe, ela corria pra não apanhar junto com a mãe. E a mãe depois ficava botando a culpa nela do pai ter batido porque ela não foi proteger a mãe. Veja, é uma criança, né? E aí, esse é o prato cheio para formar o estilo de apego desorganizado. Porque ela olha para um cuidador, tem um cuidador assustado. Ela olha para o outro cuidador, tem um cuidador assustador. Ao mesmo tempo que a gente quer conexão,
A gente tem medo da conexão. Isso é um prato cheio para desenvolver estilo de apego desorganizado, tá, gente? Mas isso é uma realidade em muitos relacionamentos. Isso acontece muito. Bora lá. Engraçado que na faculdade nem ouvi falar sobre apego. Fui conhecer depois de uma indicação de uma amiga. Olha aí que a Tânia falou. Pois é, gente. Pois é. Pois é. Não quero nem fazer crítica às faculdades aqui. Mas bora lá, vamos ser bondosos nesse comentário, bondosa. Gente, a faculdade tem uma formação generalista, a gente fala isso, né? A faculdade tem formação generalista. Mas, gente, a educação no Brasil não é uma coisa lá. A gente tem que correr atrás. A gente tem que correr atrás, a gente tem que estudar por fora, tem que comprar livro, tem que investir em boas formações. É isso, tá? Então, a avaliação terapêutica e reestruturação. O primeiro passo é reformular os sintomas da criança, não apenas individuais, mas em relação ao contexto. O terapeuta vai avaliar se há apego de adulto inseguro entre os cuidadores, aliança de cuidado conflituosa, empatia reduzida com essa criança, solicitações coercitivas, retraimento emocional por parte dos pais, estresse acumulado, como situações de luto, desemprego, doença, separações, interferindo nessa disponibilidade parental. É apresentado um diagrama de avaliação clínica que vincula a percepção da criança à disponibilidade do cuidador com sintomas emocionais. Então, veja o quanto que a gente precisa avaliar tudo isso. E o nosso foco terapêutico vai ser fortalecer a base segura do cuidador. Então, o tratamento visa restaurar a segurança relacional entre cuidadores, permitindo que eles se tornem disponíveis emocionalmente para os seus filhos. Estratégia: promover comunicação emocional mais aberta entre os pais, reforçar a empatia e a escuta mútua, reduzir críticas e padrões de rejeição entre os adultos, apoiar os cuidadores a cuidarem de si mesmos para poderem cuidar dos filhos. Olha aí, gente. Como que o cuidador vai se dar amor, dar conexão, se ele tiver mal? É o caso da mãe que eu falei aqui, Infelizmente, gente, é triste, é uma tragédia mesmo, é de chorar, de rasgar o coração. É isso que eu sinto quando eu falo sobre isso. Mas, gente, os cuidadores precisam de cuidado. Não é à toa que a gente vai estar amanhã na jornada falando sobre saúde mental do psicólogo, porque quem cuida precisa ser cuidado. Senão não vai conseguir cuidar, gente. Ser humano precisa ser cuidado. E a gente precisa olhar com muita responsabilidade para isso. Todos os níveis de cuidado. É profissional de saúde mental? Tem que ser cuidado. É cuidador parental? É pai, é mãe, é tia, avó? Tem que ser cuidado. Tem que ter rede de apoio, gente. Como que a gente vai dar o que a gente não tem? A gente tem que se abastecer em algum lugar. E essa história de que eu me basto, gente, não é científica, isso não funciona. Não funciona. Eu preciso me abastecer emocionalmente em algum lugar. Ainda que seja terapia. Eu vou pagar uma pessoa, mas é outra pessoa que eu tô me abastecendo emocionalmente. Eu preciso me abastecer emocionalmente em outra pessoa. Não tem pra onde. Eu preciso. Se eu não tiver me sentindo amada, cuidada, atendida, especial, com disponibilidade de alguém, com alguém que me escute, com alguém que me veja, com alguém que me entenda, eu vou dar o que eu não tenho, gente. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Com a melhora do vínculo conjugal e da confiança mútua, Cat e David tornaram-se mais disponíveis para a dona. É porque o capítulo traz um caso clínico, tá, gente? Depois vocês deem uma olhadinha que tá bem legal isso aqui. Então, com a melhora do vínculo conjugal, olha isso aqui. O vínculo conjugal melhorou. A confiança mútua melhorou. O que aconteceu? Cat e David tornaram-se mais disponíveis para a dona. Eu vou dar o que eu recebo, né? O que eu tenho. Então, quantas vezes tem casais que estão saturados, sofrendo, em ciclo negativo, e a comunicação tá agressiva, as interações estão agressivas, eles já estão super desconectados, e aí vem um filho. Quantos casais se divorciam, gente, depois do filho? Quantos casais se divorciam e passam por traição durante a gestação? Ou logo com o bebê? Por quê, gente? É tanto desgaste. Às vezes a traição acaba sendo, inclusive, um protetor autoaliviador, né? É uma forma de se desconectar do sofrimento junto com um alívio.
Às vezes nem tem uma... Eu não tô falando isso aqui com desprezo. Às vezes não tem uma vinculação emocional forte com a amante, com a pessoa que traiu. Mas é uma forma de amortizar essa dor. E trazer prazer também para isso. Terapia do esquema explica dessa forma, isso como uma das estratégias, né? Então, a gente precisa olhar para esse quadro com cuidado. A gente precisa fortalecer esse casal, né? Para que ele consiga dar realmente isso para os filhos. Então, essa interação melhorada do casal reduziu os sintomas da filha, permitiu que ela experimentasse maior liberdade para ser adolescente. A terapia baseada em apego amplia o olhar clínico para além dos sintomas da criança, relocalizando o foco no sistema familiar. Então, a gente vai falar muito do ciclo, da dinâmica, né? O marido faz isso, a esposa faz isso. Aí, na semana que vem, aconteceu isso, o outro responde desse jeito. A gente vai mapeando essa dinâmica, essa interação. E aí os pais fazem isso, o filho faz isso. Aí os pais respondem desse jeito, o filho responde desse jeito de novo. Então a gente tá avaliando essas dinâmicas, tá? Apego vai avaliar muito isso aqui, esse sistema, essa dinâmica. O que tá acontecendo aqui? Especialmente na relação do cuidado entre adultos. O modelo propõe que a chave para a intervenção eficaz está na reconstrução de uma base segura para os cuidadores, restaurando assim a segurança emocional da criança. Quando os pais se sentem seguros, conseguem lidar melhor com os desafios parentais. Óbvio, né, gente? Se eu me sinto amado, cuidado, eu me sinto especial, eu vou ter mais ou menos capacidade de dar o melhor para o meu filho. Óbvio. Eu vou ter muito mais gás, muito mais energia, muito mais paciência, muito mais disponibilidade, né? Do que se eu estiver estressada, sem sono, sem rede de apoio, me sentindo não amada, me sentindo não atendida. É óbvio, né? Então eu consigo dar uma resposta diferente para os meus filhos. E a gente fecha aqui, gente. Óbvio, quem ainda não se inscreveu na pós-graduação, fica o meu convite, porque a gente vai estudar ainda muito mais sobre apego na nossa pós. E lembrem-se, na nossa pós nós teremos terapia do esquema, que tem base de apego. Nós teremos terapia focada na compaixão, que também tem base de apego. A gente vai aprofundar bastante aqui em apego, além de estudar DBT. Gente, DBT, eu já falei pra vocês, quem teve na palestra aí do... Foi de quem, minha gente? Qual foi o último evento que teve? Foi a Semana do Psicólogo. Eu falei sobre efetividade interpessoal em DBT, né? Então, a Marsha Linehan desenvolveu todo um programa para você construir relacionamentos saudáveis ou terminar relacionamentos, para você conseguir objetivos dentro dos relacionamentos, para você impor limites, para você dizer não, para você considerar os seus valores, para você... E é uma riqueza. Eu recebi um tempo atrás uma mulher que ela já chegou na primeira sessão dizendo assim: Amélia, eu sou dependente emocional. Olha como eles chegam já se rotulando, gente. Eu sou dependente emocional. Eu tenho muita dificuldade de dizer não. Eu me submeto a coisas que eu não queria fazer. Aí ela foi me contando várias situações terríveis. E eu cheguei pra ela e disse assim: olha, tem um treinamento que se chama efetividade interpessoal, que nesse treinamento a gente estuda sobre como dizer não, como estabelecer limites, quais são os meus valores. Aí eu fui falando pra ela várias estratégias. Eu disse assim: eu quero começar a lhe treinar. E a gente vai começar, por exemplo, essa situação aqui que você tem com fulano. E ela foi me trazendo várias situações, com a família, com pessoas do trabalho, com relacionamentos amorosos, enfim. Essa situação aqui você tem com essa pessoa. A gente vai treinar na próxima semana para que você desenvolva a habilidade de como você vai falar com ela da próxima vez. Então, a DBT, ela vai trabalhar com desenvolvimento de habilidade, para que você treine o seu paciente que não tem repertório para dizer um não, para que ele na próxima semana, quando encontre com aquela pessoa, ele use essa estratégia, mas ele já treinou com você a técnica, ele já treinou com você a conversa e as possibilidades de resposta. Quando chega na outra semana que ele vai lidar com a pessoa, ele já está treinado por você, ele já entende o funcionamento da técnica. Aí a gente vai ter um feedback, tá? E na outra sessão, e a gente vai colocando esse paciente para desenvolver o que a gente chama de maestria, que é a habilidade de efetividade interpessoal nos relacionamentos. A gente vai ver isso na nossa pós, com muito mais profundidade. Regulação emocional.
Quando a gente fala, por exemplo, de pacientes que estão no relacionamento e têm transtorno de personalidade borderline. Gente de Deus, vocês sabem que é desafiador. No livro que a gente está escrevendo, no manual para casais, famílias e relacionamentos, o Farley Monteiro, junto com a Renata Moreira, escreveram um capítulo. Já está escrito, tá, gente? 99% do livro já está todo escrito. Eu acho que só estão faltando 2 capítulos e já está seguindo para diagramação. Preparem-se, que em maio nós já estaremos com esse livro em mãos. E esse livro tá bombástico. Tem um capítulo específico só falando sobre terapia do esquema para pacientes com transtorno de personalidade nos relacionamentos. Gente, isso é bombástico. E aí a gente tem terapia do esquema, mas a gente também pode usar a DBT como uma estratégia de regulação emocional. DBT é considerada, inclusive, padrão ouro para regulação emocional, né? Então, gente, isso vai dar pra gente uma segurança, sabe? Da gente olhar pra situação e dizer assim, é isso, eu vou usar isso, vou usar isso, vou usar isso. Aí vem uma outra situação, tu dizer, vou usar isso, vou usar isso, vou usar... Por quê? Porque é psicologia baseada em evidências. Qual é o contexto do meu paciente? Esse. Qual é a melhor demanda, a melhor resposta disponível? É essa aqui. Deixa eu colocar isso aqui, né? E, óbvio, a minha experiência enquanto profissional, a minha expertise enquanto profissional. Então, é isso que faz psicologia baseada em evidências. Então, vocês vão ter muita ferramenta.